Vamos lá, galera. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês exatamente quanto dinheiro vocês precisam acumular para poder parar de trabalhar e conquistar a liberdade financeira de vocês. E no final eu vou mostrar para vocês dois investimentos onde pode colocar seu dinheiro e receber rentabilidade todos os meses. Agora, para definir a quantidade de dinheiro que você precisa, a gente vai usar uma fórmula que eu chamo ela fórmula da construção da liberdade financeira. Primeiro, a gente precisa definir qual é o valor que vocês precisam ou querem receber todos os meses para manter o padrão de vida de vocês. Seja lá 3 mil, 5 mil, 10 mil, cada um vai definir o valor que ele quer viver com isso. Só lembrando, antes que você vai jogar um valor muito alto, conforme o valor mais alto, mais tempo vai demorar para conquistar. Quanto o seu padrão de vida mais otimizado, quer dizer, você precisa menos, mais rápido você vai conquistar sua liberdade. Isso é muito importante entender esse ponto. Vamos lá, para a gente calcular quanto dinheiro a gente precisa acumular para poder realmente viver de renda, para nunca mais precisar trabalhar, nós podemos fazer duas contas. Uma que ela é meio duvidosa e uma que ela é mais garantida. A primeira opção é que você vai pegar o padrão de vida e vai multiplicar por 120. Por que 120? Você já vai entender na conta. Vamos imaginar que seu padrão de vida, como eu falei, é 5 mil por mês, vezes 120, vai dar o valor de 600 mil reais. Se você fala como 600, eu tenho 600 mil reais de capital. Se eu tiro 10%, teoricamente, que ele está valorizando todo ano pelo Selic, se eu tiro 10%, quer dizer que eu tiro 60 mil reais. 60 mil reais dividido para 12 meses, eu vivo com 5 mil por mês. Só que essa conta ela é muito complicada, por quê? Porque se você tira 10%, é provavelmente que você tira acima da rentabilidade real que você tem. Quer dizer que você está corroendo o seu capital todos os meses. Então, isso é um pouquinho complicado. Uma conta que é muito mais conservadora e muito mais real, essa que eu ensino na minha mentoria para meus alunos, é para fazer a conta de padrão de vida vezes 250. Quando você faz padrão de vida vezes 250, mesmo que se dê uma conta muito maior e muitas vezes ela assusta, nessa conta, que é um valor muito mais alto, você pode tirar tranquilamente 5% desse capital e 5% é uma rentabilidade real que nunca vai comprometer o seu capital. Quer dizer que esse dinheiro que você conquistou, ele vai sim servir você para o resto da sua vida. Você nunca vai correr a capital. Então, duas contas. Você pode uma conta fazer ela primeiro para não se assustar muito, mas a conta verdadeira, como eu falei para vocês, é padrão de vida vezes 250. Então, se a gente está falando de 5 mil reais vezes 250, seria o valor que você precisa, seria 1.250.000. Esse seria exatamente o valor que você precisa para ter uma renda de 5 mil reais tranquilamente para o resto da sua vida. Perfeito? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é saber o valor. Perfeito, agora você tem o valor na mão. Segunda coisa que você vai precisar desse valor que você precisa descontar o patrimônio atual. O que é patrimônio atual? Aquilo que você já conquistou. Se você tem investimento, dinheiro na conta corrente, patrimônio, o que tiver que você já conquistou ao longo dos anos, pode descontar desse valor. Beleza? Agora, presta atenção. A casa que você mora não vai descontado. Mas minha casa não é patrimônio? Ela é patrimônio, mas ela é patrimônio passivo. Você não pode utilizar ele. Pelo contrário, ele te dá despesa. Ele não te dá rentabilidade. Bem, então, minha casa que eu tenho não serve para nada? Ela pode servir em uma condição. Se sua casa é grande, por exemplo, você já é uma pessoa de idade. Casa grande, mas as crianças já não vivem mais em casa. Você vive só você e sua esposa. Você, sim, pode vender a casa, comprar uma casa menor e a diferença, sim, se torna seu patrimônio. E aí, desse valor que sobrou, você pode descontar de quanto você vai precisar. Entendeu? Então, o valor que você precisa, descontar no patrimônio que você tem. Agora, falta um valor. Às vezes, valor muito grande, muito valor pequeno. Como você vai calcular agora? O cálculo agora é colocar em juros compostos qual a sua capacidade de investir todo mês. Bem, mas eu não consigo investir nada por mês. Então, você já está no lugar errado. Você deveria estar corrigindo sua mentalidade, seu padrão de vida, para sobrar todo mês. Agora, vamos imaginar que está sobrando todo mês dinheiro, e aí você tem o valor total que você precisa, quanto está sobrando todo mês,
Colocando em fórmula de juros compostos, você vai saber exatamente quanto tempo vai demorar para você para construir a sua liberdade financeira. Deixa eu te mostrar para vocês essa conta aqui na prática. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui na calculadora financeira. Nessa calculadora financeira, ela calcula até a data da sua liberdade financeira, ela é interessante. Então, eu vou pegar um cenário bem conservador. Nós vamos falar de querer viver com um padrão de vida de 5 mil, querer juntar 1.250.000. De novo, se quiser, para ter um pouquinho, você fala, não, bem, mas eu consigo um investimento melhor, toda essa parte, você pode ir para cenário de 600 mil reais, mas vamos colocar aqui 1.250.000, que é cenário conservador, que garante realmente um futuro, uma liberdade financeira para sempre. Então, vamos imaginar esse valor que você quer juntar 1.250.000, vamos considerar que você já tem patrimônio, você tem um terreno, alguma coisa que você já conquistou, talvez uma casa que dá para vender uma parte dela, comprar uma casa menor, vamos dizer que você já juntou umas 450.000. Então, falta para você 800.000 para construir a sua liberdade financeira. Então, se eu colocar aqui na calculadora 800.000, certo? Esse é o valor. Eu vou colocar para vocês o investimento mensal. Se estamos falando de padrão de vida de 5.000, você vai pelo menos economizar 30% disso, que é o ideal para chegar. Estamos falando de economizar 1.500 por mês. Certo? Se a gente vai colocar uma taxa de juros de 0,8% ao mês, 0,8%, como eu falei para vocês, a média da Selic. Obviamente, todo ano, se você quer manter esse valor acima da inflação, você vai precisar fazer ajuste pela inflação, mas conseguimos isso. Nesse caso, vocês podem ver que estamos falando de 209 meses, quer dizer 17 anos, esse valor, para você juntar os 800.000. Se você quer encurtar esse tempo, ou se você não consegue 1.500, consegue menos, obviamente o tempo vai diminuir ou vai aumentar. Se ao longo do caminho você vai conseguir fazer uma renda extra, ganhar mais dinheiro, ou ter um patrimônio, alguma coisa assim, você pode encurtar mais esse caminho. Mas esse é o tempo. Parece às vezes você fala 17 anos para construir, mas se você pensa que a maior parte das pessoas vai precisar trabalhar 35 anos, pelo menos para poder aposentar, então 17 anos não parece muito tempo, considerando que você vai conquistar a sua liberdade financeira. Então vamos lá, como a gente pode acelerar esse processo? 3 coisas que você pode fazer para conquistar mais rápido. Primeira coisa, você pode otimizar o seu padrão de vida. Como eu falei para vocês, presta atenção, a palavra quando eu falo otimizar não é padrão de vida baixo, é padrão de vida que não tem desperdício. O que quer dizer, bem? Às vezes você tem 2 carros na família. Não precisa os 2. Pode ser um e de vez em quando usa no Uber se outro cônjuge precisa. Isso é o padrão de vida otimizado. Às vezes a casa que você mora tem coisas que talvez são desperdício, coisas que você talvez usava mais no passado, agora usa menos. Muitas vezes, padrão de vida otimizado. Tem pessoas que têm, sabiam que tem pessoas que têm TV a cabo. Eles pagam às vezes 300 reais de um plano que eles fizeram 7 anos atrás e nem vê nada, só usa Netflix. Mas eles têm, esquecem de tirar. Padrão de vida otimizado é tirar todo o desperdício. Segunda coisa, obviamente, ganhar mais dinheiro. Renda extra, mesmo que seja pequena, ela faz toda a diferença. Sabe disso? Se você ganha 5.000 por mês no seu emprego, mas consegue ganhar mais 1.000 reais, você quase dobra a quantidade que você consegue investir. Pensa comigo. Se com 5.000 você ia conseguir investir 1.500, sabe, sofrido. Se você ganha 1.000 reais extra, você investe 2.500. Imagina, você quase dobrou a velocidade. E, obviamente, a terceira coisa é aprender a investir melhor. Quanto melhor os seus investimentos, você vai aprender a construir uma carteira balanceada. Quando você faz uma carteira balanceada, você aproveita momentos de baixo e pode, vamos dizer assim, pode otimizar e muito a rentabilidade de seus investimentos. São 3 coisas que pode fazer, entendeu? Agora a pergunta, beleza, passou os 15 anos, 12 anos, 10, o tempo que foi necessário para juntar o dinheiro, perfeito? Lembra, a primeira fase é juntar esse dinheiro. Onde eu posso aplicar para poder desfrutar desse dinheiro. Simplesmente isso. E hoje eu vou falar sobre 2 investimentos que eu gosto bastante, que pode te ajudar. Primeiro, um investimento que ele é muito interessante justamente para quem quer viver de renda. Imagina você juntou dinheiro. Você juntou seu dinheiro e agora, bem, onde eu coloco ele para receber dividendos todo mês? Uma coisa interessante, por exemplo, é fundos imobiliários. Fundos imobiliários, a característica principal deles é a rentabilidade que você tem todos os meses, que são isentos de imposto de renda e muitas vezes são muito mais altos do que você ter imóveis físicos. Tem muitas pessoas que construem a liberdade financeira deles com imóveis físicos. Eu acredito que com fundos imobiliários você consegue ter dobro quase de rentabilidade com muito menos risco e muito mais facilidade de fazer. Eu vou dar para você só alguns exemplos de fundos imobiliários. Por exemplo, se você pegar, eu vou pegar aqui só 4 fundos imobiliários só para você ter exemplo. Isso não é recomendação, mas são fundos
imobiliário bastante interessante. Se você, por exemplo, pegar o XP Mall, que é um fundo imobiliário que investe em shopping, ele tem 9 shoppings, bastante interessante, nas melhores shoppings que tem praticamente no Brasil. Esse fundo imobiliário, ele rende 9,24 de dividend yield. Dividend yield é aluguel que você recebe. Então, pensa que você recebe 9,24 em um ano isento de imposto de renda. Excelente. Outro fundo imobiliário, por exemplo, HGLG 11. É um fundo que investe em galpões, ok? E tem rentabilidade de 8,45 ao longo do ano. De novo, como eu falei para vocês, isento. Se você pega o KNCR11 também, esse já é fundo de papel. Ele é muito mais volátil, ele é muito mais perigoso, vamos dizer assim, do que fundos de tijolos, fundos físicos. Mas depende da época, por isso sempre você vai ter que estudar qual a época que você está investindo e por isso que tem que ter carteira diversificada e o tempo todo ficar de olho nela. Esse fundo, por exemplo, que ele está atrelado aos fundos de papel mesmo, ele está atrelado ao CDI, ele rende 12,45% ao ano. E o último que eu escolhi é TRX F11. Ele é muito interessante porque ele investe em mercados. Praticamente supermercados espalhados por todo o Brasil, melhores supermercados, e eles recebem aluguéis. Normalmente, supermercados dos grandes redes, Pão de Açúcar, são extremamente estáveis. Às vezes, o aluguel é por 10, 20, 30 anos e paga todo em dia esse ponto. Então, ele rende 10,61% ao ano de dividend yield. Então, se você pegar esses quatro, só esses quatro, eu recomendo ter carteira sempre de 10 fundos imobiliários. Mas se você pegar esses quatro e divide o dinheiro que você quis, por exemplo, nesse caso a gente está falando de 1.250.000. Você vai dividir nesses quatro. E se a gente pega a média de dividend yield que eles pagam anualmente, estamos falando de 10,18%. Se a gente está falando do cenário extremamente conservador, se você vai tirar, em vez de 10%, quer dizer, em vez de tirar 125.000, você vai tirar apenas 60.000, que são os 5.000 que você precisa, e os outros 60.000 você vai reinvestir, quer dizer, comprando mais fundos imobiliários. Eu garanto para você que seu patrimônio só vai aumentar cada ano. E, na verdade, cada ano que passa, você vai poder tirar mais dinheiro. Quer dizer que você talvez comece com 5.000, mas se quiser daqui 1, 2 anos, você pode começar a tirar 6.000, 7.000 por mês. E daqui 10 anos, você pode chegar para tirar 10.000 por mês. Esse é o interessante quando você constrói sua liberdade financeira. Por isso que tem a frase que muitos de vocês já ouviram, a música, e os ricos ficam cada vez mais ricos. Muito rico, cada vez fica mais rico. Porque se você não desfruta de todas as frutas que você recebe de seus investimentos, você reinveste eles, você planta a semente deles, você vai construir muito mais árvores frutíferas. Quer dizer que você pode cada vez se tornar mais rico. Por isso que eu falei para você que o cenário conservador, ele é mais dolorido para construir ele, mas no final ele pode levar você muito mais longe. Primeira coisa. Segunda coisa é o investimento. Ela rende bem menos, mas ela é interessante. IPCA+, com juros semestrais. O Tesouro Direto, ele tem IPCA+. Hoje, por exemplo, IPCA+, paga mais de que 6%, juros reais acima da inflação, bem interessante. E você pode colocar parte de seu dinheiro nesse IPCA+, dos juros semestrais, e 2 vezes por ano, a cada 6 meses, você vai receber todos os juros. Os 6% vai ser dividido. Então, você vai receber 3% de seus investimentos, de seu valor, e na outra época você vai receber 6 meses depois, mais 3%. Esse valor, obviamente, você vai ter que dividir para viver com eles durante 6 meses. É também um investimento interessante para depois estudar, depende muito da época que você vai estar, para ver realmente o IPCA, quanto ele está pagando nessa época. São 2 investimentos interessantes que pode. O que precisa entender? A construção da liberdade financeira, ela é possível para qualquer pessoa. Muitas vezes a gente não faz por quê? Porque os pilares, a forma que a gente vive em nossa vida está errado. É mentalidade errada, padrão de vida errada, nunca sobra dinheiro. O padrão de vida é alto demais, então você nunca vai investir e nunca vai construir. Se você vai otimizar seu padrão de vida, vai fazer um plano viável e começar a juntar dinheiro todos os meses, daqui a alguns anos, e bem mais rápido às vezes do que você imagina, você pode sim construir a sua liberdade financeira e calcular exatamente o dia que você vai ter a sua liberdade financeira. Qualquer pessoa, eu falo, qualquer pessoa, se ele aprende a fórmula da liberdade financeira, pode sim programar o dia que nunca mais ele vai precisar trabalhar na vida. E eu acho que isso deve ser o objetivo de qualquer pessoa. Não é não trabalhar na vida, mas nunca precisar trabalhar por necessidade. E sim
talvez pelo ligado, porque você é apaixonado por aquilo que você faz, mas nunca mais por obrigação. E essa é a forma de construção da liberdade financeira permite para você. Espero que vocês entenderam tudo que eu falei. Se ficar alguma dúvida, pode escrever nos comentários que eu vou tentar explicar em outros vídeos. Se gostou, curte, se inscreve no canal e compartilha com outras pessoas, obviamente, que precisa aprender como construir também a liberdade financeira deles. Beijo no coração e até o próximo vídeo.